O texto lido é Provérbios, capítulo 16. Quem puder me acompanhar juntamente comigo, novamente. Provérbios, capítulo 16, e eu queria ler os versículos 5, o 16 e o 18. Amém? Quem quiser acompanhar ali comigo, está ali na TV, que a gente vê a mesma tradução. Amém? Abominação é ao Senhor todo altivo de coração, não ficará impune, mesmo de mãos postas. 16. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. E o 18. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Você pode ler comigo novamente esse versículo? A soberba do espírito precede a queda. Amém? Eu estava ali sentada, e quando a gente coloca assim, o que é uma pessoa soberba? No dicionário ele diz assim, que é uma pessoa arrogante, presunçosa, orgulhosa, se considera superior aos outros, age com desprezo ou autossuficiência. Eu posso, eu sou e eu faço. Essa é uma pessoa que tem soberba, essa é uma pessoa que é orgulhosa, e essa é aquela pessoa que ela simplesmente acha que ela é melhor que todo mundo. E eu escrevi algumas coisas, irmãos, porque eu achei tão interessante. Há umas letras de Provérbios, e eu fui buscar algumas pessoas que se tornaram soberbas, que muitas vezes não eram, né? E se tornaram soberbas. E aí nós entendemos assim, que quando você coloca o eu na frente, eu sou, eu faço, eu posso, já acabou, irmãos. Você já está demonstrando que você é uma pessoa orgulhosa. Você já está demonstrando que você é uma pessoa soberba. Por quê? Primeiramente, o que nós temos aprendido com a palavra de Deus? O que o Senhor Jesus ele fazia e o que ele era? Ele nos ensinava que nós tínhamos que amar. E primeiro nós tínhamos que olhar o outro como superior a nós. E muitas vezes essas pessoas, elas estavam tão preocupadas, elas estão tão preocupadas em mostrar que eu posso, eu sei e eu faço, que ela esqueceu que existe um Deus, existe um Senhor que nos ensinou que primeiro eu tenho que olhar o meu próximo como superior a mim. E quando nós entendemos isso, nós começamos a refletir sobre a palavra de Deus. Então eu fui lá sobre a história do rei Salomão. E eu comecei a ler a história do rei Salomão, e eu comecei a falar para o Senhor, meu Deus, Salomão, irmãos, a palavra de Deus nos diz que ele era um jovem, né? E quando seu pai Davi morreu, deixa para ele o reino, e que quando o Senhor pergunta para ele, o que queres que eu te faça? E Salomão fala, Senhor, ele podia ter pedido dinheiro, ele podia ter pedido casa, ele podia ter pedido carro, trazendo para os tempos atuais, né, fazendo aqui, ele poderia ter pedido qualquer coisa, mas ele fala, não, Senhor, eu quero estar na tua presença, eu quero que o Senhor me abençoe, e a única coisa que eu quero é sabedoria. E o Senhor fez isso falando, porque tu me pediste sabedoria, eu vou estar com você todos os dias, e eu vou te abençoar. E se tu ouvires a minha palavra, e se tu leres a minha palavra, que é o que o Senhor está falando conosco nesta noite, se você ler a minha palavra, se você buscar a minha palavra, se todos os dias você estiver aqui, ouvindo da minha palavra, eu vou te abençoar, e eu vou te dar sabedoria, mas eu também vou te dar riqueza, eu também vou te dar graça, eu também vou ser contigo em todos os dias. A nossa irmã acabou de testemunhar aqui o que o Senhor fez no casamento dela, o que o Senhor deu graça, porque talvez eles nem esperassem hoje estarem aqui perante a igreja, casados. Amanhã eles podem estar se batizando. Eles têm agora algo que está sobre a vida deles. Por quê? Porque eles resolveram obedecer? Sim, mas porque eles também resolveram tomar uma posição de sair desse mundo que não nos oferece nada, e que muitas
você acha que tudo aquilo que você ganha lá é ótimo, porque eu sou superior aos outros. E não é isso que o Senhor quer de nós. Quando nós entendemos que a autoestima, ou que eu sou melhor que o meu irmão, o meu orgulho, ele aumenta. O meu orgulho, ele chega na minha frente. E eu comecei a refletir sobre isso, e fazendo esse paralelo entre a vida de Salomão, o Senhor me fez lembrar de mim, na minha vida de trabalho. Porque muitas vezes, irmãos, nós achamos que nós podemos fazer com a nossa própria mão. Nós achamos que nós fazemos com a nossa própria mão e por isso está dando certo. É por isso que está acontecendo na minha vida. É por isso que Deus está agindo. Porque enquanto eu trabalhava naquele lugar que eu tinha todo mês o meu salário ali, porque todo mês o salário caía, eu estava pensando que era pelas minhas forças. Eu estava achando que era porque eu podia. Eu indo trabalhar todos os dias, 24, né? 24 dias por mês. Chegar no final do mês, o meu dinheiro está na minha conta. E isso precede o orgulho, irmãos. Porque nós achamos que é pela nossa força, que é porque nós podemos, porque eu trabalhei, automaticamente eu vou receber. Sim, automaticamente você vai receber o seu salário. Mas o que você tem realmente oferecido ao Senhor? E você já entendeu que não é por você, mas é porque o Senhor tem permitido? Você ainda não entendeu, ou como muitas vezes eu não entendi, e hoje eu entendo que muitas vezes por causa do meu orgulho, de achar que eu era melhor que os outros, de achar porque eu tinha o meu salário no meu bolso e que eu podia fazer o que eu quisesse, da forma como eu quisesse, eu mandava em mim mesmo. Eu mandava na minha vida. Então eu automaticamente podia vir, pastor, na igreja domingo e estava tudo certo. Eu podia só vir aos domingos e eu me achava a pessoa perfeita. Porque eu não estou fazendo nada, eu não estou pecando. Eu não estou agindo de forma incorreta. Eu tenho uma família, eu tenho um esposo, eu tenho um filho. Mas o que a gente não entende, que o Senhor nessa noite quer falar comigo e quer falar com você, porque a primeira palavra de Deus vem para mim, mas ela também não fala com clareza. A palavra de Deus está falando primeiramente comigo, mas eu tenho certeza que está falando com cada um de nós. O orgulho, ele nos faz olhar para as outras pessoas como inferiores a nós. O orgulho, ele nos traz, irmãos, a passar por situações que muitas vezes a gente fala sem saber que está machucando o outro, que está ferindo o outro, porque você acha que você sabe mais do que o outro. E a palavra de Deus não nos ensina isso, irmãos, com amor. O amor, ele fala que ele supera qualquer coisa. É com amor que nós vamos conquistar. É com amor que nós vamos mostrar que Cristo está em nós. Glória a Deus, aleluia. E muitas vezes nós estamos pregando Cristo, mas nós não estamos vivendo Cristo. Verdade. Porque muitas vezes nós temos colocado a nossa altivez, a nossa soberba, porque eu sou melhor que o outro, porque eu faço melhor que ela, porque eu vou expor aqui, porque eu faço. Irmãos, se não é sobre eu, é sobre Cristo, é sobre aquele que está sobre a minha cabeça, é sobre aquele que me ensinou que todas as coisas provêm porque Ele é, porque Ele pode, porque Ele vai. Glória a Deus. Eu lembro que eu falei para ela um dia da semana, eu falei, enquanto você colocar nas suas mãos, o Senhor não vai agir. Enquanto nós colocamos as mãos, Deus não age. Quando nós entregamos tudo nas mãos do Senhor, é o Senhor que trabalha. Glória a Deus. Mas para o Senhor trabalharmos, nós precisamos entender aonde nós estamos errando e de que forma nós estamos errando. Eu refleti, irmãos, foram 30 anos trabalhando. E naquela época, irmãos, eu lembrava mesmo, eu achava que eu tinha, porque eu recebia bem, porque eu tinha uma boa conta bancária, porque eu podia comprar o que eu quisesse a hora que eu quisesse. Irmãos, será que isso não é orgulho? Será que isso não é... Ah, mas ela abençoa, todo mundo abençoa. Nós abençoamos sim, irmãos, mas até onde vai o nosso coração nessa bênção? Porque muitas vezes a gente quer estar na frente, a gente quer mostrar, mas o Senhor, Ele quer nos esconder. O Senhor, Ele quer agir
agir sobre a nossa vida. Ele quer trabalhar porque a palavra de Deus diz que aquilo que a sua mão direita dá à esquerda, não precisa ver, irmãos. E muitas vezes nós estamos tão orgulhosos, nós estamos com tanta soberbia, que nós estamos esquecendo do Deus que nós servimos. A palavra de Deus nos diz que Salomão, o Senhor foi abençoando e acompanhando, e Salomão fez o templo do Senhor, né? Ele fez tudo, ele foi fazendo tudo com a graça do Senhor. Mas quando Deus começa a falar para ele, não vá por esse caminho, não se deite com aquelas mulheres, não ande com mulheres que não sejam dali, porque elas vão te levar para o caminho errado. Salomão simplesmente falou, eu sei, ele me deu sabedoria, ele me deu graça, ele me ensinou, e hoje agora eu sei, eu posso e eu faço. Eu vou continuar fazendo, mas do meu jeito, da minha maneira. Eu vou fazer conforme eu acho, porque até aqui o pastor Silvio falou, não, ela está certa, ela está fazendo dessa maneira, então nós vamos continuar. Mas hoje o Senhor está fazendo uma pergunta hoje aqui para mim e para você. Até que ponto você tem verdadeiramente servido ao Senhor? Até que ponto você realmente tem entregue tudo para o Senhor? Porque, irmãos, a soberbia, ela faz a gente se afastar da presença do Senhor. A gente começa a se colocar diante de Deus como, eu já sei, é um cronograma, né? Eu sei que eu tenho que ir para a igreja, eu sei que eu tenho que sentar lá porque o pastor precisa me ver. O pastor precisa visivelmente me ver. Mas será que nós estamos sentados aqui adorando ao Senhor? Porque eu não conheço a tua vida, mas o Deus que eu sirvo, Ele esquadrinha a tua alma. Ele conhece o teu e o meu coração. Irmãos, nós temos que parar de pedir as bênçãos para o Senhor. E depois que o Senhor nos dá as bênçãos, nós tomamos posse e achamos que por isso eu sou melhor que a Natália. Eu tenho que parar, irmãos, de achar que o Senhor me deu um bom casamento. A minha vizinha nunca vai poder ter um bom casamento. Porque infelizmente o ser humano, ele julga, o ser humano ele aponta, o ser humano sempre vai achar que ele é melhor que o outro. E a palavra de Deus hoje está nos ensinando, desce um pouco mais. Desce, se humilha um pouco mais. Irmãos, quando você começa a ser dependente do Senhor, quando você começa a entender que se não for Ele, não é o teu emprego, porque Ele te dá, porque se Ele não deixa os pássaros do céu passarem fome, por que Ele vai deixar você um filho, que Ele chama de filho? Ele não vai te deixar passar fome, mas não é sobre você, é sobre o Senhor. E eu estou falando isso para vocês, irmãos, porque eu tenho vivido isso. Enquanto eu achava que com o meu dinheiro, com o meu trabalho, porque eu acordava cedo, eu podia, eu era e eu fazia, o Senhor Ele foi me quebrando aos pedacinhos, para me entender que não é sobre mim, é sobre Ele. E que o nome dEle tem que ser exaltado sobre a minha vida. E que Ele precisa ser exaltado quando Deus olhar para mim e falar: aquela mulher verdadeiramente é uma mulher de Deus. Aquele pastor verdadeiramente é um homem de Deus, porque ele depende do Deus que eu sirvo. E hoje, irmãos, muitas vezes eu vejo, eu entendo que o Senhor, Ele pega e Ele só faz isso, irmãos, quando Ele entende que eu posso ser orgulhosa, eu posso ser soberba, mas eu tenho um Deus que Ele é misericordioso e que eu me humilho perante Ele e falo: Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. E o Senhor, Ele faz o que conosco, irmãos? Ele nos tira de um lamaçal de pecado e nos traz para a casa dEle, nos lava e nos limpa e nos guarda. Como você tem sido com o teu irmão e com a tua irmã? Será que você muitas vezes, porque tem um trabalho na igreja, você se acha superior àquele que não tem ainda? Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, porque no teu lugar tem muitos chegando novos que podem ir para o seu lugar. É verdade. Porque nós não somos nada, irmãos, se o Senhor Ele não agir. Se Ele não trabalhar na minha e na sua vida, nós não somos nada. Quando você se vê, o Senhor te pede algo e você entrega.
peguei. Chega dias, irmãos, em que você senta em casa e você fala assim: Senhor, eu não tenho mais emprego, porque eu achava que era o emprego que me sustentava. Senhor, eu não tenho mais dinheiro e eu tenho que pagar as contas, porque era o Senhor que me sustentava. Mas você começa a entender que ou você vive pela graça e misericórdia dele, ou você vai continuar batendo na tua cabeça, ou você vai continuar achando que é você que pode, que é você que faz. Esses dias eu falava assim pro meu marido, que estava assim bem preocupado, e ele ficou um mês de férias lá na Paulista. Ele falava: eita, esse mês não tem dinheiro, né? Porque você ficou de férias, você gasta o dinheiro. E ele falou assim: como que eu vou fazer se esse mês eu não consegui fazer isso? Irmãos, como é lindo a gente ver o trabalhar de Deus. Eu falei para ele: mesmo que você não tenha trabalhado, o Senhor, Ele é Deus da providência. E Ele vai providenciar todas as coisas. Sabe por quê, irmãos? Porque eu tive que aprender que se eu não depender de Deus, do Deus que nós servimos, irmãos, se nós não dependermos, você vai ficar calado, esperando, porque você acha que você vai poder fazer com as suas mãos. Mas quando nós dependemos do Senhor, quando nós entregamos tudo ao Senhor e nos humilhamos e falamos: Senhor, me perdoa por todos esses anos em que eu falhei. Me perdoa, Senhor, por todos esses anos que eu achei que era pela força do meu braço. E eu hoje entendo que não é na força do meu braço. Não é por eu ser bonito, ou por eu ser feio, ou por eu poder, ou por eu ter. Não, mas é sobre o nome do Senhor. É sobre aquilo que Deus faz. Porque a palavra de Deus nos diz que quando nós nos humilhamos, quando nós falamos: Senhor, eu reconheço que eu não sou nada. Eu reconheço, Senhor, que eu estou errada. O Senhor, Ele nos ouve, Ele nos atende. Irmãos, eu tenho vivido verdadeiramente a palavra do Senhor. Aleluia. De você não ter nada, de você olhar e falar assim: e agora? Eu me estressava, eu chorava, eu ficava nervosa nos primeiros meses. E o Senhor começou a tratar o meu coração e falar: primeiro eu preciso tratar você. Porque muitas vezes é muito fácil eu acusar o João, eu chamar a Maria e falar: a culpa é da Maria. A culpa é do meu marido, a culpa é do meu filho, a culpa é do Beto. E não olhar para mim mesmo, e não pegar o espelho e falar assim: realmente, Senhor, eu era assim, eu era daquele jeito, eu preciso mudar, eu sou arrogante, eu falo alto, eu critico, eu questiono, eu reclamo do trabalho da outra irmã, mas eu não venho aqui ajudar ela a fazer. Eu critico o louvor, mas eu não tenho coragem de subir aqui. Eu não canto nada, mas eu posso ajudar de alguma forma. Eu reclamo, irmãos, que as crianças estão fazendo muita bagunça, mas eu nunca fui lá atrás para servir um lanche para as crianças. Eu critico, porque para mim é muito mais fácil eu achar que eu sou melhor que você, porque eu posso te criticar. Irmãos, está na hora da gente começar a olhar para dentro de nós mesmos e falar: Senhor, quebra o meu orgulho. Eu falei para o Arthur, esse louvor, ele todas as vezes que eu ouço esse louvor, irmãos, eu me ajoelho e eu peço perdão para o Senhor. Por quê? Porque ele fala que a gente tem que olhar para nós mesmos. E é muito mais fácil eu pegar um espelho, em vez de olhar para mim, eu virar o espelho e olhar para o meio. É muito mais fácil, irmãos, quando nós vamos reconhecer que adorar ao Senhor tem um preço, sim, mas foi um preço que já foi pago. Obrigado, Deus. Enquanto eu não entender que o meu orgulho me afasta da presença do Senhor e me afasta da presença dos meus irmãos, eu não vou crescer, irmãos. Eu não vou ser modificada, porque dói muito quando você olha e fala: é o outro que precisa mudar, mas dói mais quando você olha e fala: quem precisa ser transformada sou eu. Porque ninguém quer ser mudado, irmão. Ninguém quer ser transformado. Ninguém quer falar: Senhor, a falha está em mim. E hoje, irmãos, 9 meses depois, eu entendo que o Senhor precisava tratar a mim. O Senhor precisava curar a mim. O Senhor precisava falar: você vai muitas vezes precisar se esconder para me mostrar
irmãos, pela graça e a misericórdia que Ele derramou naquela cruz por nós. Eu tenho, as pessoas falam assim, nossa, mas você pede tanto por misericórdia. Todas as suas orações eu ouço você falando misericórdia. Eu falei, irmãos, se não fosse a misericórdia do Senhor, quem de nós estaria aqui? Nós já não estaríamos mais aqui, irmão, minha irmã. Nós precisamos entender que nós precisamos nos humilhar sim e pedir para o Senhor quebrar o nosso orgulho, irmãos. Porque a partir do momento que eu olhar para o meu irmão e para minha irmã e falar, eu estou aqui junto com você, eu vou contar com você, eu quero que você conte comigo, a partir desse dia, o Senhor vai quebrar o orgulho que tem em você. Hoje, irmãos, eu estava contando para os pastores que nós fomos a um velório, e o velório é amanhã, irmãos, só para vocês terem uma ideia, que eu não olhei a data, e nós fomos lá no centro da cidade para esse velório. E nós começamos a andar nas salas, né, para ver se a gente encontrava a pessoa que a gente, né, não a pessoa que já está morta, mas a família, né. E aí você entrava, o cemitério, um velório muito chique, muito elegante lá no centro da cidade. E aí eu falei, eu vi japonês, eu vi chinês, eu vi alemão, e eu olhava e a família é de cor, né, e eu falava, mas não tem nenhum negão aqui. Cadê os negão daqui? Quando a gente foi ver, irmãos, que a gente chegou na recepção, o velório é amanhã. E nós vamos parar lá hoje. Mas, irmãos, o Senhor, Ele tem um intuito, em tudo o Senhor, Ele nos faz. Sabe por quê? Na hora, irmãos, que eu vi aqueles corpos, pessoas que eu mal conheço, famílias enlutadas, famílias sofrendo por alguém que perdeu, o Senhor falou, tá vendo onde termina o orgulho? O Senhor falou no meu coração naquele momento. Sabe onde termina o orgulho? Se você não se arrepender e você não se humilhar e você não falar para o Senhor, quebra verdadeiramente o orgulho que eu tenho de achar que eu sou melhor, quebra realmente o orgulho de achar que eu posso falar com você com altivez, eu posso olhar para você e falar, eu penso assim, é assim que você quer. A palavra de Deus diz que nós somos transformados, irmãos. Quando nós conhecemos a palavra, quando nós conhecemos Jesus, o Senhor, Ele começa a transformar a nossa vida. Mas para isso nós precisamos querer ser transformados. Nós precisamos dizer, Senhor, eis-me aqui. Transforma a minha vida. Quebre em mim aquilo que está errado. Conserta, Senhor. Por isso Ele nos fez como barros, irmãos. Porque Ele pode fazer como olheiro e refazer. Mas não, muitas vezes nós somos cristais. Nós somos porcelanas. E queremos, olha, ninguém mexe comigo, ninguém fala comigo, ninguém me chateia. Porque senão eu já não vou mais para a igreja. Porque senão eu já não vou fazer a obra. Porque senão eu já não vou estar mais aqui. O Senhor está mandando eu falar com o Senhor que eu estou falando. Irmãos, vamos parar de ser de vidro. Vamos parar de ser cristais. Porque o seu orgulho está tomando conta da sua vida e você ainda não percebeu. Talvez vocês podiam falar, pastora Claudete, está expondo, eu estou expondo a minha vida sim. Porque eu tenho que ser um testemunho vivo diante de Deus. O meu testemunho tem significado para você. E olha, irmãos, que quem me conhece sabe, eu ensino, eu faço, mas eu vou lá e eu estou junto, eu não estou. Aí vai lá e faço, olha, faça, porque eu estou. Não, irmãos, nós estamos aqui como Cristo, como corpo de Cristo, unidos na presença do Senhor. Mas, irmãos, nós somos vasos de barro, mas nós temos que deixarmos sermos quebrados pelo Senhor. Senhor, me refaz de novo. Se está errado aqui, Senhor, tira isso de mim. Tira a minha voz, tira a forma como eu falo. Faz com que eu seja mais doce. Senhor, eu quero ser transformada. Eu quero que tudo aquilo aqui afasta-me da tua presença. Seja transformado, irmãos. Sabe, quando a palavra de Deus diz sobre Salomão, irmãos, ele passou por tudo. E ele fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. Tudo que era mal aos olhos do Senhor. E nós, muitas vezes, estamos fazendo tudo que é mal aos olhos do Senhor. E não reconhecemos que somos nós que precisamos ser transformados. Irmão, seu marido precisa ser transformado? Glória a Deus, o Senhor vai transformar. O seu filho precisa ser transformado? Glória a Deus, o Senhor vai transformar. Mas o Senhor precisa te transformar. Ah, não, pastora, mas eu não preciso. O problema é o pastor Silvio. O problema é o Beto. Olha o que o Beto está fazendo aqui, Cida. Não é o João, é a Maria. Não
que quando a gente pede para o Senhor quebrar o orgulho, eu estou mandando a Ana Clara quebrar o orgulho dela? Não é, Ana, você quebra o seu orgulho. Pastor, cuida da sua vida, pastor. O orgulho é meu. Eu vou andar com ele embaixo do braço e deixa eu continuar com o meu orgulho. Porque eu acho que eu sou melhor mesmo e está tudo certo, irmãos. Não é a pastora Claudete que vai mudar você. Não é o pastor Silvio que vai te mudar. Mas é o Espírito Santo, se você tiver humildade verdadeiramente para receber. Sabe por quê, irmãos? E eu vou dizer mais algo que o Senhor colocou no meu coração agora. O Senhor, Ele nos testa. Nos prova, para nos aprovar. Irmãos, é tão difícil, é tão fácil quando você começa algo que o Senhor está tratando, né? E aí você fala assim, eu não vou passar por isso não, eu não vou aguentar. Mas o Senhor, Ele te testa, sabe por quê, irmãos? Ele vai te dando aos poucos para ver se você é realmente humilde para receber aquilo e falar, vou continuar. A palavra de Deus diz que Salomão fez o que eu não quero, olha, eu não quero riquezas. Você não precisa me dar riquezas, você não precisa me dar, você não precisa me dar, mas me dá sabedoria. Nossa, ele foi tão humilde, né, pastor Silvio? Eu já ia pedir sabedoria, riqueza. A gente, como ser humano, você já quer pôr uma lista na frente do Senhor. Ou eu estou mentindo? Só que quero. Não, Senhor, olha, eu quero um carro do ano, eu quero uma casa maravilhosa, eu quero dinheiro no banco. Quem não quer? Todo mundo quer, irmãos. Aí o Senhor fala assim, então, pastor Silvio, a partir do ano você vai ter, desse ano, a partir de agora você vai ter uma Cherokee, aqueles carros chiquíssimos, né? Você vai ter uma Cherokee, sua conta a partir de amanhã está lotada. Viu, Silvio? Eu vou dar para você a Cherokee, a conta bancária maravilhosa, o apartamento que a pastora Ieda quer, dos sonhos dela, duplex. Pastor Silvio, pastor Ieda recebe duplex, conta bancária. Tchauzinho, igreja. Tchauzinho. Pastora Claudete, a carona que eu te dava, agora você vai de ônibus. Porque agora Deus me abençoou. Irmãos, eu estou mentindo se as pessoas muitas vezes não fazem isso? Sim. O Senhor, Ele nos prova para nos aprovar, irmãos. Porque Ele quer saber como que é o teu coração no pouco e no muito. O Senhor, Ele te dá a graça para que você tenha. Porque o nosso Deus é dono do ouro e da prata. Eu ouço muitas... A gente sempre fala aqui na frente, em cima, né? A gente não é uma igreja que prega prosperidade ou dinheiro. Mas o Senhor, Ele nunca deixou faltar aqui, eu tenho certeza, na casa de ninguém. Mas, irmãos, é pecado você ter prosperidade? É pecado você ter um belo de um carro na sua garagem? É pecado você ter uma bela casa? Não é pecado não, irmãos. Mas o Senhor, Ele conhece tanto o teu coração e o meu coração, que Ele não te dá, porque Ele sabe que você vai virar soberbo. Você vai passar pelo irmão e vai passar na poça e tacar água na cara do irmão. Está chovendo, você passa com o seu carro, muitas vezes com o seu carro mais pobrinho que você tem, e mesmo assim você acha que você tem um carro do ano. Eu estou mentindo, irmãos? Irmãos, o Senhor, Ele nos prova para nos aprovar. Qual é o meu coração diante do Senhor? O que eu tenho passado? E será que daqui a pouco, né, que ontem eu ainda brinquei com as meninas, eu falei para elas assim, eu vou para Santa Marta, chego com a sacola, né? E vou para não sei o que, para comprar insumo e chego. E aí as meninas ficaram rindo. Eu falei, um dia eu ainda vou ser a dona do estabelecimento. Um dia eu ainda vou ter funcionário para ir buscar. Porque eu creio, irmãos. Mas irmão, se ainda não é o momento, se sou eu que tenho que ir trazer 4, 5 sacolas, eu vou para onde? Glória no nome do Senhor Jesus. Mas que isso me faça crescer. E gostar das coisas e fazer as coisas com o meu coração aberto para o Senhor. E não porque eu sou melhor que o outro, irmãos. Eu falo isso, eu brinco muito, porque o amadurecimento, irmãos, ele vem com o tempo. Mas tem pessoas que acham que elas são mais velhas, elas não podem mudar. Porque eu sou mais velha, eu já aprendi tudo. Não, irmãos, todos os dias a gente precisa aprender. Eu digo isso na minha área de confeitaria. Eu lembro que antigamente, quem é da minha época, né? Me chamei de velho. Quem é da minha época, lembra os bolos de casamento? Quem lembra? O bolo colchão. Lembra disso, irmão? No meu casamento eu tive um bolo
come o bolo redondo, que naquela época nem existia ainda bolo redondo. Irmãos, hoje, 90% dos pedidos de bolo são redondos, altos, baixos, 2 andares, 3 andares. Hoje é raro uma pessoa pedir um bolo do tamanho, né, que foi o enorme, 7 quilos, 8 quilos, 10 quilos. Por quê? Os tempos mudaram. Antigamente a cobertura era feita de gordura vegetal, para quem não sabe. Gordura vegetal batida com leite condensado. Clara de ovo, minha mãe fazia a cobertura dos bolos ali, ó, na mão. Não se tinha planetária, não se tinha uma kitchen, que é uma das melhores batedeiras que existe e que eu não compro, que eu acho um absurdo, de 5 mil reais. Mas um dia eu vou ter, em nome de Jesus. Mas irmãos, por que eu estou falando isso? Porque o Senhor, Ele vai te dando conforme Ele vê o teu coração. Porque a palavra de Deus diz que Ele esquadrinha. Ele vê e Ele sabe se Ele vai te colocar lá para que você continue com o mesmo coração que você começou. Porque eu hoje entendo que eu precisei ser quebrantada. E eu estou passando, e já passei por tudo que eu passei, porque hoje a minha confiança está no Senhor. Irmãos, hoje eu não tenho. E eu falo para o Senhor. Agora eu sento e falo assim para Ele: Jesus, amanhã tem 3 contas para pagar, dinheiro eu não tenho. Ou você aprende a confiar nele, ou você vai fazer, você vai roubar? Você vai pedir emprestado? Você vai ligar pro pastor e falar: mano, você tá cheio de dinheiro aí, agora uns 10 mil aí pra mim. Cherokee, né? Aí eu também 10 mil. Ela tá saindo cheio. Mas irmãos, eu já estou terminando. O que eu quero destacar aqui, irmãos, que nós precisamos ter esse coração, onde a gente entende que a gente precisa ser quebrantado. Que o Senhor, Ele precisa tirar toda a soberba, todo o orgulho, tudo que está em nós, e que tudo aquilo que Ele nos der, nos sirva, irmãos, para sermos exemplo. E não, irmãos, para nos afastar da presença do Senhor. Porque a partir do momento que tudo aquilo que o Senhor te der, e eu só tenho entendido isso hoje, eu estou cheia de encomenda. Semana passada eu estava lotada de encomenda. E eu confesso para vocês que na quarta-feira eu falei: eu vou ficar em casa. Não, eu ligo para o pastor Silvio, eu tenho 500 isso, eu tenho 300 isso, eu tenho 12 quilos de bolo para fazer. Eu falo: pastor Silvio, pastor Silvio vai entender o meu ofício. Irmãos, na mesma hora, eu não falei nada para o pastor Silvio. O Espírito Santo falou para mim: epa, peraí, mas você não disse que você estaria todos os dias na minha casa? Mas você não disse que se eu tirasse, né? Se eu abençoasse, se você confiasse, e se você obedecesse, eu iria fazer? Eu falei: Jesus, não precisa falar mais nada não, com licença. A vergonha, irmãos, porque a gente precisa deixar que o Espírito Santo fale. E eu não estou criticando, irmãos, quem não está, ou quem não está vindo, ou quem... Eu estou falando da minha vida. Porque o Senhor, irmãos, Ele nos colocar muito, nós precisamos entender que tudo vem dele, tudo é para Ele, tudo é sobre Ele. E eu tenho aprendido que o Senhor, Ele vai nos abençoar. E Ele vai continuar nos dando graça para nós reconhecermos as nossas falhas. Reconhecemos que nós precisamos ser mais humildes. Reconhecemos que nós precisamos olhar para o outro como superiores a nós. E isso eu ensinei aqui. Os obreiros sabem disso. Eu falo: olhe sempre para o outro como sendo maior que você. Porque quando você olha para o outro sendo maior que você, não é porque você é boa, não. Não é porque você é bonitinha, não. É porque você entende que você viu Cristo nele. Eu tenho certeza que Ele vai ver Cristo em você. Aleluia. Amém, irmãos? E para terminar, eu não queria ficar só nas minhas palavras. Eu queria que os meninos colocassem aquele louvor para o Senhor quebrar o nosso orgulho. Irmãos, com a permissão do pastor, domingo é Santa Ceia. Domingo nós precisamos fazer parte do corpo e do sangue de Cristo. Não faça parte do corpo e do sangue de Cristo se você acha que você não está pronto para se derramar e para pedir para o Senhor quebrar o seu orgulho. Porque muitas vezes, irmãos, é só um perdoe-me, ou é um só desculpe, ou é só um eu falei com você grosseiramente, ou eu fui arrogante quando eu falei com você. E muitas vezes hoje a igreja está perdendo isso, irmãos. Antigamente na Santa Ceia, quem é da minha época, vinha todo mundo aqui na frente: pastora, irmã, eu queria pedir perdão porque eu olhei para você
E eu te julguei, porque a sua saia estava curta. Vocês lembram disso? Não era assim, irmãos? Hoje não tem mais saia, hoje não tem mais a calça, porque antigamente era a calça, né? Que você não, a irmã Cris está de casa, né? Hoje não tem mais isso. O Senhor, Ele vai fazendo as coisas de tal forma, irmãos, que Ele vai nos moldando para nós entendermos. Mas hoje ninguém quer pedir perdão. Ninguém hoje quer mais reconhecer que está errado. E eu, irmãos, nesse louvor, eu quero te dizer que eu tenho que descer mais ainda na presença do Senhor. Eu tenho que te dizer que eu preciso que o Senhor quebre o meu orgulho. A cada dia mais. Eu preciso que o Senhor me faça entender. Porque o Senhor, irmãos, nesse hino ele fala que até Pedro, quando julga, né, ele fala assim, o Senhor mesmo assim amou a Pedro. Aleluia. Irmãos, como o Senhor nos ama e como nós muitas vezes somos ingratos ao Senhor. Se coloque de pé, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Ouça esse louvor e que o Senhor fale melhor no seu coração. Amém?